5 lições celestiais. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Verifique a inscrição no canal, o sininho, o like e fique à vontade na seção dos comentários. No podcast de hoje, temos um incrível relato do americano Casper. A experiência dele começa da seguinte maneira: tive uma reação alérgica a remédios antes da EQM. As experiências de quase morte são muitas vezes explicadas pelos especialistas como uma sensação que as pessoas têm ao deixar seus corpos e observá-los como se fossem espectadores. Mal sabia eu que logo após a morte do meu filho Mitch, eu estaria perto de experimentar minha primeira experiência de quase morte. Durante minha EQM, pude ver meu corpo deitado em uma maca enquanto os atendentes da ambulância trabalhavam febrilmente para salvar minha vida. Inconsciente de qualquer tempo ou espaço, meu espírito flutuou alto nas nuvens, até que Mitch e eu nos reunimos em um templo. Quando entramos no templo, fiquei sem fôlego admirando os arcos perfeitamente esculpidos e os pilares magníficos. Como Mitch ainda não conseguia andar, tive que carregá-lo pelos portões do templo. Do outro lado da porta, havia 6 poltronas dispostas em círculo. De alguma forma, eu sabia que eles eram especialmente feitos à mão para pessoas que não conseguiam sentar sem ajuda. Depois de colocar meu filho em uma das cadeiras, saí da área. Ainda não consigo me lembrar para onde fui ou porquê, mas quando voltei, Mitch havia desaparecido. Não tenho certeza de quanto tempo passou antes que minha atenção fosse atraída para um homem alto e magro, vestido com um terno escuro, usando óculos de armação preta. Ele estava sozinho ao lado da poltrona onde Mitch foi visto pela última vez, me observando. Depois de perguntar se ele tinha visto Mitch, o espírito gentilmente me explicou que Mitch estava com Deus. Antes de partir, o espírito compartilhou algumas notícias animadoras, estendendo a mão para mim. Pude ver que segurava um pequeno pedaço de papel branco, cuidadosamente dobrado em 2. Uma vez aberta, as palavras da Bíblia, Atos 3, versículos de 1 a 8, eram claramente visíveis. Depois de experimentar o poder de estar na luz, sentimentos de amor e compreensão inundaram meu ser. Quaisquer medos que desenvolvi durante a minha vida foram removidos. Após vários minutos de silêncio, uma voz desconhecida perguntou: "O que você fez da sua vida?" Infelizmente, eu disse: "Nada. Desperdicei os 47 anos inteiros." Depois de escolher retornar ao meu corpo, tive que rever todas as minhas ações que foram indelicadas para com os outros. Por causa da minha educação religiosa, sempre acreditei que, quando morrêssemos, seríamos punidos. Infelizmente, nunca tive certeza sobre a gravidade do que significava o errado em termos celestiais. Ao contrário do meu sistema de crenças, a luz nunca me julgou. Eu fui feito para me julgar. Outra parte importante da revisão da minha vida exigia que eu sentisse a mesma dor emocional que os outros sentiam quando feri seus sentimentos com ações ou palavras. Ao ver o coração de outras pessoas e saber como elas foram afetadas, isso me fez sentir remorso e vergonha. Felizmente, depois que a experiência terminou, a luz me concedeu a compreensão que eu precisava e minha alma encontrou o perdão. Antes de retornar à Terra, anjos me escoltaram a um lugar mais alto e me ensinaram lições adicionais para compartilhar com outras pessoas. Primeiro, não existe tempo. O tempo é feito pelo homem e autoimposto. Em segundo lugar, somos todos irmãos em Deus e todos existimos sob a cobertura de um Deus. Foi mostrado como as pessoas perdem um tempo precioso brigando sobre que nome dar a Deus, quando, em vez disso, deveriam estar reconhecendo sua existência e percebendo que Ele não quer nada além do melhor para nós. Terceiro, estamos todos conectados em espírito. Achamos que não temos nenhuma responsabilidade com o estranho, porque não o reconhecemos. Em essência, somos iguais a eles,
entrelaçados como um complexo sistema de fiação. É por isso que aquela velha frase familiar, o que vai, volta, soa verdadeira. Quando minha IQM chegou ao fim, entendi como o que fazemos nesta vida pode prejudicar os outros e como seremos responsabilizados. Teoricamente, se a crueldade fez com que outra pessoa deixasse de completar o trabalho para o qual foi enviada aqui, teremos que completar essa tarefa por ela. É por isso que muitas vezes ouvimos os outros dizerem: sinto como se tivesse vivido 5 vidas. Minha quarta lição foi nunca julgar. No céu, temos o privilégio de ver o coração de outra pessoa como Deus, para que possamos entender como alguém pode reagir de maneira diferente do que reagimos a uma situação específica. Em uma cena, observei alguém muito distante. Depois de olhar em seus corações, vi como eles foram feridos espiritualmente e agiram duramente com os outros por medo. Esse conhecimento tornou mais fácil entender que nem toda ação do outro era sobre mim ou em relação a mim. Às vezes, era apenas sobre eles. Minha última lição celestial me ensinou que todas as nossas orações são respondidas segundos depois de serem ouvidas. O céu nos ouve imediatamente. Como o tempo é feito pelo homem e autoimposto, ele não existe nos reinos espirituais. No futuro, sempre que você precisar de uma oração, lembre-se de recitar os Salmos 69 e 70. Eles são nossa ligação ao céu. O anjo que se comunica comigo me ensinou como somos 99% de emoção e como cada decisão que tomamos é baseada no medo. Um bom exemplo seria: se não trabalhamos, não comemos. Você provavelmente concorda que é um fato da vida, e até bíblico. No entanto, o ponto que estou tentando mostrar é que não trabalhamos porque é a coisa certa a fazer, e porque a palavra de Deus diz que devemos. A maioria de nós trabalha com medo de estar com fome ou sem teto. Consequentemente, ao viver o dia a dia com medo, nos dá motivos diferentes para trabalhar e viver além daquilo que Deus planejou para nós, embora atraente no início. Esse tipo de comportamento muitas vezes pode levar à nossa queda. Uma vez que o anjo tirou o fator medo da equação, tive a honra de testemunhar todas as coisas que Deus havia escolhido para eu desfrutar nesta vida, mas que me neguei por teimosia ou medo. A experiência me ajudou a entender por que Deus nos encoraja a deixar nossos sentimentos pessoais de lado e viver confiando e acreditando incondicionalmente nele. Antes que minha jornada terminasse, eu sabia que tudo na minha vida acontecia exatamente do jeito que deveria acontecer, quando deveria acontecer e com quem deveria acontecer. Confiante com esse novo e emocionante conhecimento, acordei na ambulância, assustando os médicos. No final, conversar com os anjos me permitiram ficar em paz, sabendo que meu filho Mitch estava vivo e bem. Ele pode ter perdido seu corpo físico, mas seu espírito estava vivendo no céu com Deus. Encerramos mais um podcast. Aproveite ao máximo as lições contidas nesse conteúdo. Muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!